Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de um tema que é um tema sobre o meio ambiente. Nós estamos tendo secas, estamos tendo incêndios, estamos tendo inundações, estamos tendo temperaturas altíssimas em certas partes do planeta, especialmente, né? E colocando em risco a vida no planeta, a vida dos animais, a vida das plantas, a vida aquática no mar e mesmo a vida humana. Essa crise tem suas origens numa poluição que o mundo está vivendo, produzida pela industrialização, pela prática humana, e isso nos coloca em risco. Se aumentar 1,5, 2 graus de temperatura no planeta, nós vamos ter problemas muito graves. E os combustíveis fósseis são um dos principais responsáveis por essa poluição. E nós vamos trazer hoje uma discussão sobre os combustíveis fósseis e a justiça climática, para entender melhor como é que a gente pode entender e tratar essa crise ambiental que nós estamos vivendo hoje no planeta e que tende a se agravar. Para tratar desse tema, nós convidamos um especialista, o Cássio Cardoso Carvalho, e que eu quero apresentar para vocês agora. O Cássio é engenheiro eletricista, formado na Universidade de Tecnologia Federal do Paraná. Ele é mestre e doutorando em energia na Federal do ABC e é assessor político do INESC, né? O INESC é uma ONG super importante que tem uma vasta experiência em análise de políticas públicas e do contexto brasileiro. Quero agradecer muito ao Cássio, então, essa disposição de participar com a gente. Cássio, muito obrigado. Vai ser um prazer continuar com você nesse programa. O INESC tem sido um frequentador do nosso programa em várias oportunidades, né? E eu queria primeiro abrir a conversa dizendo combustíveis fósseis e justiça climática. Vocês fizeram uma pesquisa sobre isso? Bom dia, Silvio. Bom dia a todo mundo que está acompanhando esse bate-papo. Inicialmente, agradecer o convite. Eu que sempre acompanhei o canal e sou um telespectador da TVT, TV dos Trabalhadores. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. É importante a gente, antes de mais nada, analisar o contexto climático, ambiental e energético do mundo. E, num segundo momento, analisar quais são as características brasileiras dentro desse debate, desse processo. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas das Nações Unidas é um instrumento que analisa todo o cenário de mudanças climáticas do planeta e, dentro do Acordo de Paris, que foi um acordo onde os países signatários, inclusive o Brasil, assinaram, se comprometendo a reduzir as emissões de gases de efeito estufa, para que a temperatura média do planeta chegue ao final desse século até 1,5 grau. Então, é a meta nossa como humanidade dentro dos países que assinaram, em ter esse desafio de reduzir a emissão de gases de efeito estufa. No ano passado, o painel intergovernamental publicou um cenário preocupante, um cenário que nós vemos diariamente nos noticiários, dos impactos das mudanças climáticas no nosso cotidiano. Então, aqui no Brasil, por exemplo, todo verão a gente vê as chuvas que afetam milhões de pessoas, as enchentes, os desmoronamentos. Aqui em Brasília, por exemplo, parece que há décadas não chovia em agosto. A gente está com um clima chuvoso. Isso tudo são efeitos das mudanças climáticas. E o IPCC, que é o painel,
publicou no passado um cenário muito preocupante. Esse 1,5 grau, que é a meta do Acordo de Paris até 2100... Cássio, explica para a gente, 1,5 grau como? Subir 1,5 grau? O que é isso, 1,5 grau? Exatamente. 1,5 grau em referência aos níveis de temperatura no período pré-industrial, pré-revolução industrial. Então, se a gente ultrapassar esse 1,5 grau após 2100, é o que os pesquisadores, os cientistas colocam que a gente entraria num colapso climático global. Agora, esse cenário que o IPCC trouxe ano passado é muito preocupante. Se a gente considerar que o que a gente esteja vivendo hoje já não é um cenário catastrófico. Mas eles colocam que se a gente continuar, os países continuarem com as metas que se colocam em reduzir os gases de efeito estufa, em 2100, a meta, que era de 1,5 graus Celsius, atingiria 3,2 graus Celsius. Ou seja, mais que o dobro, e a humanidade entraria num caos climático que não teria mais volta. Então, é muito preocupante. E, analisando esse cenário, o que são os combustíveis fósseis frente a tudo isso? Os combustíveis fósseis, eles são os principais emissores de gás carbônico, que é o principal gás dentro dos gases de efeito estufa. E o CO2, ele é emitido pela queima de combustíveis fósseis. O que são os combustíveis fósseis? É o petróleo, é o gás natural, é o carvão mineral. Aqui no Brasil, pasmem, a gente ainda explora e queima carvão mineral, sobretudo para o setor elétrico, sabendo do grande potencial que a gente tem para gerar e produzir energia renovável. Mas mesmo assim, sobretudo lá no sul do país, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, acho que também Paraná, a gente explora e queima esse carvão, que é o principal emissor de gás carbônico quando a gente analisa os combustíveis fósseis. Então, num contexto mais geral e rapidamente tentando traduzir isso para que a gente fomente a sociedade a debater e saber a importância para nossas gerações e para as próximas gerações da exploração e da queima, do consumo de combustíveis fósseis para a humanidade. Você está apontando que nós não podemos passar de 2,5 graus de crescimento da temperatura média, não é isso? Quer dizer, porque nós já temos tido na Califórnia, por exemplo, temperaturas que chegaram a 48 graus. Em alguns lugares da Europa, surpreendentemente, a Europa está derretendo, né? Quer dizer, as implicações disso, o que é? O que acontece, de fato, se essa temperatura subir? Se a temperatura que nós temos hoje, média, subir 2 graus. Você tem ideia disso? Isso. Então, o que não sou nem eu que falo, são os pesquisadores cientistas que vêm estudando isso ao longo das últimas décadas. A meta é que a gente chegue em 2100 1,5 grau, não é nem 2,5, é 1,5. Agora, nós iniciamos esse ano de 2023 com uma escala já, um aumento médio de temperatura de 1,1 graus Celsius. Ou seja, a gente tem 0,4 graus Celsius para subir até 2100. É um desafio tremendo, sobretudo quando a gente vê quem são os principais emissores de gases de efeito estufa, que é o norte global, sempre foi, mas nessa corrida comercial e disputa econômica travada entre China e Estados Unidos, a gente vê que eles são os principais emissores e serão nas próximas décadas ainda. Isso basta a gente analisar quais são as metas energéticas, climáticas que eles se colocam para os próximos anos. Agora, o que isso tudo vai representar? Por mais que
seja o norte global o principal emissor, quem paga a conta é toda a humanidade, mas, sobretudo, os países do sul global. Os países do sul global, por quê? É quem tem menos recursos para perdas e danos, por exemplo, quando a gente viu o ano passado. E eu posso trazer exemplos de qualquer país do sul global. Mas quando a gente pega o que aconteceu na Indonésia, a Indonésia é um país subdesenvolvido, que um terço do país ficou embaixo d'água. Ou seja, um resultado direto das mudanças climáticas, porque nunca se choveu tanto. Você trouxe o exemplo da Europa e dos Estados Unidos, que estão sofrendo com as altas temperaturas, recordes, inclusive. Teve país que nunca tinha alcançado uma temperatura tão alta como alcançou agora em 2023. O ano passado, por exemplo, aqui no Brasil, nunca se choveu tanto, e quem paga a conta, daí a gente traz um termo que tem que ser melhor debatido, que é o termo do racismo ambiental e do racismo energético, que são as populações mais pobres, mais periféricas, que estão sofrendo mais diretamente essas mudanças. Então, Silvio, o desafio está posto, e daí a gente precisa problematizar qual que é o papel do Brasil diante desse cenário. A gente sabe que o Brasil, nas últimas décadas, se colocou como um grande player, como um grande jogador dentro desse tabuleiro dos combustíveis fósseis, do petróleo, primeiro por conta da descoberta dos campos do pré-sal, e agora o que a gente vem debatendo nesses últimos meses, esse primeiro semestre de 2023, que é a exploração dos campos que a gente tem na margem equatorial. O que é a margem equatorial? São os poços, as reservas de petróleo que a gente tem no norte do país, pegando ali desde a foz do Rio Amazonas até o Rio Grande do Norte, ali no Nordeste. Nessa faixa, na costa brasileira dessa região, da margem equatorial, a gente tem muitas reservas de petróleo e que, exploradas, a gente vai não consumi-las, não consumir todo esse petróleo e todos os recursos energéticos que a gente tem, mas a gente vai colocar isso para ser consumido, ser queimado no cenário global. Então, por mais que a gente não consuma internamente, por mais que o nosso consumo não seja alto, o que faz o Brasil exportar para que esse combustível seja queimado e daí sim contribuir ainda mais para o aumento da temperatura com a queima dos combustíveis fósseis e a emissão de CO2 na atmosfera. Você sabe, Cássio, que eu fico pensando assim, tem países como a Noruega, a Dinamarca, né, e eles são muito suscetíveis de sofrer impacto muito grande do aumento dos mares, do crescimento do volume dos mares, né? Porque são países que têm as suas cidades assim quase no mesmo limite da água, né? Eles estão muito comprometidos em combater o aquecimento global. Mas os países como os Estados Unidos e a China, eles se negam, não é, a assinar tratados que limitam a poluição, não é isso? Quer dizer, esse comportamento assim adianta. Eu sei que, por exemplo, os Estados Unidos corresponde a alguma coisa como 20% da população, da poluição mundial. Não sei se esse dado está correto, mas foi isso que eu li, né? Quer dizer, se ele não dá bola, se a China também não dá bola e ela também corresponde por talvez 11% dessa poluição, uma coisa assim, né? Como é que a gente vai mudar o cenário global? É um desafio. Inclusive, o presidente Lula, na última COP, seu lá no Egito, falou que o grande problema desses acordos internacionais, sobretudo os acordos climáticos, é que os países assinam, mas não cumprem. Então, fica diante de um impasse. E, muitas vezes, a conta cai para os países pobres, para os países subdesenvolvidos, para os países do sul global. Como você trouxe, China e Estados Unidos
além de serem os maiores emissores de gases de efeito estufa, eles nas próximas décadas ainda irão aumentar a emissão, irão aumentar o consumo de combustíveis fósseis. Então, por mais que assinem, não cumprem. Isso a gente pode até expandir para os países ricos, os países ditos desenvolvidos, né? A gente viu o ano passado com o início da guerra na Ucrânia, entre Ucrânia, Rússia, OTAN, Estados Unidos, com a sombra deles, a crise energética que a gente teve e que representou o aumento dos preços de petróleo, e com isso os países tiveram que aumentar os subsídios destinados aos combustíveis, sobretudo os combustíveis fósseis. Então, daí a gente tem duas análises para fazer. Primeiro, é que a gente vê que a transição energética, que muito vem sendo falado, ela, sobretudo na Europa, onde foi sentido mais significativamente a dependência deles dos combustíveis fósseis, principalmente russos, eles estavam a passos muito, muito lentos rumo a uma transição energética. Um segundo cenário que a gente precisa analisar é que, e já vem junto com esse primeiro cenário, e a gente aqui no INESC participou de um estudo onde várias organizações de países que estão compondo o G20 calcularam que somente o ano passado 1,4 bilhões de dólares foram subsidiados aos combustíveis fósseis. Ou seja, a guerra desnudou que os países, principalmente os países ricos, que, como eu disse, são os maiores emissores de combustíveis e os maiores consumidores, eles, além de não cumprirem os acordos, eles também são pouco ambiciosos com uma transição energética. Então, o que é a transição energética? É a gente, além de substituir as nossas fontes fósseis, as fontes que são derivados de petróleo, gás natural, carvão mineral, substituí-las por fontes renováveis. A gente sabe que o Brasil, como eu já havia dito, é um país que tem um potencial enorme para a exploração de energia renovável. Aí a gente precisa também entender que uma transição energética não pode ser entendida somente como uma substituição de fonte, mas a gente precisa analisar um contexto social, um contexto ambiental e econômico, sobretudo aqui para o Brasil, onde o Nordeste, a região Nordeste, é a região que tem um maior potencial para a exploração desses recursos renováveis. Então, a gente não pode simplesmente substituir as fontes sem deixar de olhar o contexto social, de levar que essas mudanças, sobretudo para as populações dessas regiões, tragam desenvolvimento social, econômico, ambiental para essas populações. Agora, o desafio é enorme, né? O Brasil, por mais que se comprometa na mesa de negociações globais sobre mudanças climáticas, ao mesmo tempo se coloca, e o debate está travado, e a gente precisa incidir e que a população entenda os riscos da exploração, por exemplo, da margem equatorial, o que isso significa não só para o Brasil, mas para o planeta, sabendo que a gente pode ser um ator fundamental a nível global para geração, para exploração e até para exportação desses combustíveis renováveis. Ou seja, a gente tem saída para se contrapor aos combustíveis fósseis, né? Ô, Cássio, você está dizendo que o Brasil tem que puxar isso ou nós podemos nos referir a algum outro país que está fazendo a lição de casa direitinho, que está mudando tudo, que está conseguindo seguir esse caminho da sustentabilidade ambiental, da superação do uso dos combustíveis fósseis? Você tem algum exemplo de país que está fazendo isso ou somos nós que temos que puxar a fila?
uma boa pergunta. Eu acho que o Brasil, nesse primeiro semestre de novo governo, tem feito um papel fundamental de colocar, de provocar outros países, sobretudo os países ricos. A gente vê que o presidente Lula ele se comprometeu em reduzir o desmatamento na Amazônia até 2030. O Brasil é um cenário diferente do cenário mundial, porque o Brasil tem uma matriz elétrica dita renovável por conta da contribuição das hidrelétricas, uma contribuição histórica, mas que o Brasil tem, nas emissões de gás de efeito estufa, não o setor elétrico, mas a mudança e uso do solo, ou seja, o desmatamento. Então, um dos principais desafios é reduzir o desmatamento dos nossos biomas, sobretudo da Amazônia. Mas também, por outro lado, por mais que o Brasil se coloque, provoque a mesa de negociação global, a gente precisa entender que, e provocar o governo, que a exploração da margem equatorial e de outras reservas de combustíveis fósseis aqui no Brasil compromete um cenário global de mudanças climáticas. A gente sabe que muitos países vêm tentando fazer o dever de casa, sobretudo, acho que um país que a gente precisa analisar é a Colômbia, onde eles se colocam em zerar a exploração e o consumo de combustíveis fósseis. A gente sabe que é um desafio enorme, mas a partir do momento que a gente vê o Brasil, a gente publicou um estudo ano passado aqui, na verdade, ao longo desses últimos 5 anos, o INESC se coloca a analisar, a avaliar e a demonstrar quais são os incentivos fiscais aos combustíveis fósseis. Somente em 2021, Silvio, foram 118 bilhões de reais destinados à exploração, à geração e ao consumo de combustíveis fósseis. Então, conta por que existem esses subsídios? Então, quando a gente analisa os subsídios, primeiro, o que é o subsídio? É o apoio monetário concedido, neste caso, nessa análise que a gente faz, pelo governo federal, para fomentar o desenvolvimento, produção ou consumo de um determinado setor, de uma determinada empresa ou do próprio consumidor. Então, quando a gente analisa esses subsídios, a gente analisa de duas formas. O gasto direto, que são recursos públicos que beneficiam diretamente um setor produtivo. Aqui eu vou dar um exemplo de um caso brasileiro, que é a Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE. A CDE ela tem várias rubricas dentro delas, mas o principal pilar da CDE é a conta de combustíveis, conta de consumo aos combustíveis, que paga, rateado entre todos os consumidores de energia elétrica, o consumo de energia lá nas regiões isoladas e remotas da Amazônia, onde o setor elétrico não abrange o sistema interligado. E nessas regiões, a principal fonte de geração de energia elétrica são os combustíveis fósseis. Então, aí está um gasto direto destinado a beneficiar os consumidores de energia elétrica que estão isolados nessas regiões. E também um outro tipo de subsídio são os gastos tributários, os incentivos fiscais, vamos dizer assim, que são isenções ou reduções da base de cálculo de tributos. E aí eu trago um exemplo para um setor que na verdade, um regime que se chama Repetro, que é destinado esse subsídio para a indústria de exploração de petróleo. Ou seja, subsídio pode ser um gasto direto, um gasto tributário ou financiamento, por exemplo, por parte de bancos como o BNDES, que fomentam o desenvolvimento de setores, de consumidores, de empresas.
E o Brasil, como eu disse, o ano passado, 2022, subsidiou 118 bilhões a esses combustíveis. Ou seja, Então, em comparação, e até acho que um papo para um próximo programa, esse ano a gente vai publicar o número de 2022 mais para os combustíveis fósseis, analisando em comparação com as fontes renováveis. Ou seja, hoje o governo brasileiro não faz esse cálculo, não apresenta para a sociedade, e assim fica difícil a gente dizer quais são os avanços, quais são os desafios do governo brasileiro para reduzir os subsídios aos combustíveis fósseis, para fomentar as fontes renováveis e ajudar o cenário global para a redução das emissões de gases de efeito estufa e assim contribuir, né, com aquele número que eu disse antes, que até 2100 a gente precisa, não podemos ultrapassar 1,5 graus na temperatura média global em relação a níveis pré-industriais, pré-revolução industrial, para que a gente não atinja cenários ainda mais catastróficos do que a gente vive hoje. Cassiano, vamos ficar ainda um pouco nos subsídios, porque eu entendi o seguinte, que está havendo renúncia fiscal, quer dizer, o consentimento do não pagamento do imposto devido para as grandes petroleiras mundiais que estão explorando o pré-sal. Elas não precisam de incentivo para produzir. Aliás, a rentabilidade dessa operação é altíssima. Os próprios balanços dessas empresas estão demonstrando. Até a Petrobras teve um lucro extraordinário nesses últimos tempos por causa do preço do petróleo, né? Então, para que serve o subsídio para eles? Exatamente, Silvio. A Petrobras, por exemplo, no último ano foi a petroleira que mais pagou dividendo no mundo para os seus acionistas, né? Isso a gente tem que problematizar o que aconteceu com a Petrobras ao longo desses últimos anos. O intuito de privatizar, de abrir ao mercado através de comparação aos níveis do petróleo global. Então, os subsídios, quando são destinados a essas empresas petroleiras, significam que a preocupação, a ambição de reduzir a exploração dos combustíveis fósseis não está tão na ordem do dia. Mas, quando a gente... É um debate que a gente tem que travar, né? Quando os estados, por exemplo, do Norte, Nordeste, que podem, o argumento é que eles podem se beneficiar com a exploração da margem equatorial, a gente precisa, primeiramente, olhar os estados que estão no pré-sal. Eu trago sempre o exemplo do Rio de Janeiro. Não dá para pensar que Roraima, Amapá, vão se transformar na zona sul do Rio de Janeiro. A gente sabe quais são os problemas daquele estado lá no sudeste do Rio e que o pré-sal não resolveu nenhum problema. E, pelo contrário, eu acho que até eclodiu problemas sociais ainda maiores por conta da exploração do pré-sal, até porque as fontes, né, as fontes das contas do petróleo que é explorado lá, não fica no pré-sal. A gente tem que saber que, além da Petrobras, outras petroleiras globais estão explorando e que o lucro não fica aqui. Ou vai para a conta do bolso de grandes investidores, ou vai para outras empresas que não são brasileiras. Então, é um debate que a gente tem que travar. A margem equatorial, a gente não pode se iludir que ela irá trazer desenvolvimento econômico para essas regiões. A gente tem que saber que temos outras saídas para além do petróleo. E é isso que a gente vem trazendo. Então, vamos olhar um pouquinho para a matriz energética do Brasil hoje, porque é dito que é um dos países que tem uma matriz mais limpa, né? Apesar de toda essa discussão do petróleo, do gás e tal. E, ao lado disso, quer dizer, você tem também, por exemplo, para comparar,
uma exploração do petróleo nos Estados Unidos, usando aquelas técnicas de fracking, essas coisas, que são ainda mais poluentes do que as anteriores, né? Quer dizer, primeiro dá uma olhada para mim na matriz energética do Brasil e depois a gente tenta comparar com outros lugares. Como é que é a matriz energética? Quer dizer, como é que se compõe a geração de energia no Brasil? Legal. A gente tem que sempre fazer o cenário de que a matriz energética é uma coisa e a matriz elétrica é outra. A matriz elétrica está dentro da matriz energética. Então, vamos começar analisando a matriz elétrica brasileira. A matriz elétrica brasileira é considerada, a nível global, uma matriz renovável, como eu já havia dito, por conta da grande contribuição da exploração dos rios através das hidrelétricas. Então, nossa energia, a nossa eletricidade é produzida através da força das águas. Houve uma reestruturação do setor ao longo dos anos 90, dentro dos governos de Fernando Henrique, quando se privatiza o setor elétrico, é vendido muitas empresas, muitas concessionárias, geradoras, e que isso teve um resultado em 2001. Muitos vão lembrar aqui do apagão, do famoso apagão de 2001, quando a gente teve, além do apagão, racionamento de eletricidade, quando a gente ultrapassava um certo consumo médio que a gente tinha até aquele período, a gente pagava multas. Então, isso foi um cenário de reestruturação e que remodelou um pouco a nossa matriz elétrica. A partir desse momento de 2001, a nossa matriz ela se tornou uma matriz hidrotérmica, ou seja, com muita contribuição de hidrelétrica, mas as termoelétricas, a gás natural, a carvão mineral e até óleo diesel, elas entraram para que a falta de investimento no setor provocado pela privatização ao longo dos anos 90 não surtissem efeitos novamente como surtiu em 2001. Só que os anos foram se passando, novas tecnologias foram sendo implementadas, e ao longo desses últimos 10, 15 anos, fontes renováveis foram surgindo, como as fontes fotovoltaicas, solares, né? As eólicas, sobretudo a exploração no Nordeste, e a nossa matriz elétrica ela foi dando outros saltos, um mix energético, uma contribuição maior de fontes renováveis, para que a gente pudesse abrir mão das fontes térmicas, das termoelétricas, como eu havia dito, se tornaram um pouco maior a sua contribuição após 2001. Agora, nos últimos anos, eu tenho dito que a gente sofreu no setor elétrico uma regressão energética, ao invés de uma transição energética. Eu digo isso por quê? A privatização da Eletrobras foi um marco, porque significa uma regressão, mas também outros fatores contribuíram para essa regressão. Então, quando o governo Bolsonaro privatiza a Eletrobras, eles incluíram na lei de privatização um jabuti. Esse jabuti prevê 8 gigawatts de gás natural no setor elétrico, sobretudo em regiões onde não tem infraestrutura, ou seja, não tem gasoduto chegando para abastecer essas termoelétricas, ou seja, Piauí, Maranhão, estados aqui no Centro-Oeste, Amazônia. Eles preveram 8 gigawatts, metade de uma Itaipu, em estados onde não tem gás natural. A gente teria que construir gasodutos para que fossem abastecidas as termoelétricas, indo na direção de uma regressão e não de uma transição, ou seja, apostando, mesmo como eu havia dito, o Brasil tendo números em comparação com o cenário global, na sua matriz elétrica, números que a gente considera de fontes renováveis por conta das eólicas, solares e hidrelétricas, biomassa, e mesmo assim, os governos passados apostaram em fontes fósseis, no gás natural, que a gente vem até tentando alertar que não é gás natural, é um gás fóssil,
porque a gente tem biogás que a gente consegue produzir. Então, apostando no gás natural, no gás fóssil, para que a gente desse um passo atrás na carbonização da nossa matriz elétrica. Ou seja, é um desafio que a gente tem, participamos aqui no INESC da Coalizão Energia Limpa, a gente tenta levar para a sociedade, conversar com os governos, qual é o risco da gente apostar no gás natural, sobretudo para o setor elétrico. E quando eu falo do gás natural, a gente tanto importa esse gás na forma líquida, sobretudo dos Estados Unidos, como também importamos o gás natural da Bolívia, como estamos querendo, até foi uma promessa desse governo nos primeiros meses, em apoiar a Argentina, em trazer o gás natural da Vaca Muerta lá no sul argentino para que a gente pudesse consumir aqui no Brasil. E também a exploração do gás natural aqui em casa, né, aqui no Brasil, através, sobretudo, do que está sendo proposto na margem equatorial, que além do petróleo, a gente iria poder explorar o gás natural nessas reservas. Então, a matriz elétrica tem esse cenário. Agora, a matriz energética, ela é um pouquinho mais problemática por conta do setor de transporte, do setor industrial, que tem um alto consumo de combustíveis fósseis. A gente sabe que a nossa malha ferroviária, a nossa malha de transporte é uma malha muito extensa e que consome muito óleo diesel por conta das nossas frotas, sobretudo da frota pesada de transporte, né? De caminhão, para que a gente possa, a nível continental desse país chamado Brasil, a gente possa fazer toda essa comercialização de produtos entre estados e que a gente consome muito combustível fóssil, sobretudo o diesel no setor de transporte. Então, em relação a outros países, a nossa matriz é renovável, muito puxado por conta da matriz elétrica. Então, a nossa matriz elétrica, ela não, como eu havia dito lá no começo, ela não é uma grande emissora de combustíveis de gás de efeito estufa, por conta que a gente tem essa exploração de fontes renováveis no cenário elétrico, mas que a gente ainda queima muito combustível fóssil e a gente tem apresentado outros cenários para que a gente possa substituir essas fontes, sobretudo no setor de transporte. A gente tem alternativas e essas alternativas a gente precisa aprimorar e também rever essa regressão energética, sobretudo no setor elétrico, que a gente vivenciou nos últimos anos. E eu trago um outro exemplo para além do gás natural. Há 2 anos, no último governo, foi lançado o programa Carvão Mineral Sustentável. Acho que essa é nova para você, Silvio, mas Carvão Mineral Sustentável, esse programa do antigo governo, considerava que o carvão mineral explorado lá no sul do Brasil ainda pode ser considerado uma fonte de exploração aqui no país e considera-se, até aquele momento, um combustível renovável. Ou seja, é algo absurdo dentro de todo o cenário que a gente veio trazendo aqui, das preocupações que a gente tem que ter com o clima, com o meio ambiente e com o cenário que, principalmente, o IPCC traz devido às emissões de gases de efeito estufa. Então, um pouco isso. Eu fico pensando aqui que a questão não é só da área de energia. Quer dizer, se a gente tiver, por exemplo, um planejamento na área de transportes que dinamize as ferrovias para levar os produtos e as pessoas, né? Quer dizer, eu me lembro, por exemplo, do veículo leve sobre trilhos, o VLT do Rio de Janeiro, que é uma maravilha, é um bonde super moderno que faz o trajeto com um tempo determinado, sem congestionamento, com ar-condicionado, com conforto. Quer dizer, tem aí políticas que podem ser desenvolvidas que
modificam a forma de consumo da energia, né? Porque o trem, por exemplo, não tem comparação com os caminhões em termos de poluição, né? É Exato, isso mesmo? Quer dizer, é uma exato. questão mais integrada, né? É, muito mais integrada, e sobretudo nas grandes cidades, né? Quando a gente pensa no transporte público coletivo, a gente tem que entender, se você for pegar o trem lá em Santo André, em direção a São Paulo, às 6 horas da manhã, a gente entende o porquê que as pessoas ainda preferem usar o carro. Então, tem que ser pensado políticas públicas que fomentem esses grandes, os transportes público coletivo, mas de uma maneira que seja possível a população usar. Agora, não dá para a gente pensar que sem os estados, os municípios, o governo federal, pensar em mecanismos que apoiem esses transportes para que as pessoas possam usar de maneira que seja socialmente justa, né? Sem que a gente pense que o carro seja a única solução. Eu sei que o BRT no Rio de Janeiro é um modelo que foi bem pensado. Quando o pessoal da zona leste de São Paulo vai trabalhar no centro de São Paulo, o que foi construído em termos de transporte coletivo também foi um grande avanço. Mas a gente sabe que ainda temos muitas lacunas, sobretudo nos grandes centros. A gente sabe que as ferrovias podem ser uma saída, mas também tem que ser dialogado com os territórios que sofreram um impacto, sobretudo territórios indígenas, quando a gente pensa em escoar a produção do agronegócio no centro-oeste brasileiro para os portos. Então, tem até o debate da construção do ferrogrão, mas que tratará de passar em territórios de comunidades tradicionais, que muitas vezes não é levado em conta. Então, são debates que têm que ser travados com a sociedade, não ser impostos para que a gente não tenha. É aquilo que eu falei, não dá para a gente pensar numa transição energética apenas na substituição das fontes. A gente precisa de uma transição energética com justiça social, que avalie, que coloque, que se debata com toda a comunidade, com todos os povos que sofreram esses impactos, para que eles também se beneficiem, para que eles também tenham um desenvolvimento econômico, social nos seus territórios. Isso. Vamos tratar agora olhando para frente, né? Quer dizer, nós temos um diagnóstico, nós estamos percebendo nesse diagnóstico que há mudanças climáticas muito graves, que têm gerado, inclusive, migrações de regiões que não têm mais água para outros lugares, inclusive engrossando a periferia das cidades, tal, né? E que isso é um problema social grave. Isso nós já sabemos, né? Como é que a gente enfrenta isso concretamente? Quais são as medidas que você proporia de imediato que o governo adotasse para a gente enfrentar a poluição e reduzir essa poluição e entrar num programa de limpar a nossa matriz energética? Eu acho que, primeiramente, num cenário global, é que os países se comprometam a exercer o que assinam, ou seja, os acordos têm que ser cumpridos, sobretudo pelos países ricos. A nível doméstico, a nível aqui no Brasil, a gente tem que pensar primeiramente no que é destinado, e aqui eu trago por conta da expertise do INESC, em analisar os subsídios destinados ao setor de fontes fósseis, que a gente vê que vem aumentando ano a ano, ou seja, a gente tem que pensar que existem saídas e essas saídas têm que ser debatidas com a sociedade. Não adianta a gente pensar apenas em fontes renováveis, mas que na produção, nas regiões, nos territórios onde essas fontes estejam e sejam exploradas, a gente tenha problemas sociais causados por essa exploração. Ou seja, um passo primeiro é reduzir os subsídios para que a gente não
viabilize e explore essas novas fronteiras energéticas de combustíveis fósseis, e aqui eu estou falando claramente da margem equatorial. E, no segundo momento, e paralelamente a isso tudo, que as fontes renováveis sejam exploradas, mas numa lógica obedecendo fatores sociais, ambientais e levando desenvolvimento econômico para toda a população, sobretudo a população que até então estava marginalizada de recursos energéticos, recursos econômicos, e que até agora a gente vê que essas fontes renováveis muitas vezes estão violando direitos dessas populações. Nós não estamos tocando na questão nuclear. E tem aquela questão, Angra 3 vai ser construída ou não, né? E como é a questão nuclear para você dentro do Brasil? A gente sabe que o Brasil hoje possui 2 usinas nucleares, Angra 1 e Angra 2, lá no Rio de Janeiro, que representam nem 2% da nossa matriz elétrica, mas há o esforço e muitas polêmicas que envolvem Angra 3, a construção da terceira usina nuclear brasileira, que já prendeu até ex-presidente da República, né? Ex-presidente golpista, mas que nos parece que Angra 3 é um esforço que esse governo vem tentando. Então, quando a gente vê as previsões orçamentárias do governo, em todas elas, quando a gente analisa o setor energético, o setor elétrico, a expansão da fonte nuclear também está considerada. Nós entendemos que é um grande risco, sobretudo porque o Brasil tem um potencial renovável que não carece da exploração da energia nuclear. A energia nuclear, a produção de energia através de fontes nucleares, apresenta um risco muito grande para o meio ambiente e para a população, né? A gente já viu desastres nucleares acontecerem e ninguém está livre disso, por mais que exista segurança segurança tecnológica em relação a essas usinas. Então, no cenário brasileiro, a gente entende que não seria possível, não seria necessário, não seria preciso a exploração, a construção, sobretudo de Angra 3, para que a gente tenha segurança energética. A gente tem as nossas hidroelétricas, a gente pode explorar as fontes renováveis, a exploração da energia eólica, sobretudo na costa, a energia eólica offshore, está para vir, até para a produção de hidrogênio verde. Então, a energia nuclear, a gente entende que não seria, por mais que pareça que o governo tende a explorar e construir Angra 3 e fazer retrofits na Angra 1 e Angra 2, seria, no nosso entendimento, algo que não deveria acontecer, até por conta do nosso cenário, um grande cenário de potencial renovável que a gente tem aqui no Brasil. Cássio, entre a geração de energia solar e a eólica, é possível estabelecer uma preferência de uma ou outra? Tem virtudes que uma tem e a outra não tem? Tem sim, Silvio. Uma boa pergunta e dialoga muito com o que a gente vem trabalhando aqui, né? A gente faz parte de um grupo de organizações e comunidades do Nordeste chamado Nordeste Potência, que avalia todo o potencial que o Nordeste tem em produzir energia renovável. Agora, colocando em comparação a eólica e a fonte solar fotovoltaica, a solar fotovoltaica a gente vê que ela tem um poder de descentralização, ou seja, que a gente possa produzir energia de forma descentralizada, não em grandes plantações energéticas, que a gente chama, né, em grandes plantas, mas de forma com que o próprio consumidor produza sua energia e podendo até comercializar o excedente, que é quando a gente vê os painéis em cima das casas, em pequenas áreas, nas áreas rurais,
Só que o que a gente vê é que até esse momento, ao longo desses últimos anos, essa tecnologia era levada a um rol da sociedade, a uma camada da sociedade, ou seja, quem tinha dinheiro para ir fazer a instalação, comprar de uma empresa e fazer a instalação na sua casa. Ou seja, era destinada a uma classe mais empoderada financeiramente. Só que a gente pode avançar. A gente tem que até aclamar aqui um programa, o lançamento do novo Minha Casa Minha Vida, 2 meses atrás, foi considerado que todas as novas casas do programa estarão providas de fontes solares, fontes fotovoltaicas. Para nós, isso foi um grande avanço, porque descentraliza de grandes plantações, de grandes plantas, de grandes projetos que têm, sim, impactos ambientais e sociais, para fontes descentralizadas para essas pessoas que estarão dentro do programa Minha Casa Minha Vida. E isso a gente pode levar, por exemplo, também para assentamentos rurais, para comunidades quilombolas, que possam gerar sua energia, aumentar sua produção no campo e reduzir suas contas de energia, de eletricidade. Ou seja, a gente tem um vasto potencial. Para a energia eólica é um pouco diferente, porque a tecnologia permite, de maneira comercial, que a produção seja feita somente em grandes projetos. Ou seja, a gente não consegue ter pequenos parques eólicos, né? Geralmente, quando a gente vê, quem já teve oportunidade de ver esses grandes projetos, sobretudo no Nordeste, um pouco no Rio Grande do Sul, no Sudoeste do Paraná, que são sempre conglomerados de grandes torres de energia, que daí elas entram dentro do Sistema Interligado Nacional. Ou seja, a fonte solar consegue se descentralizar. A eólica, por mais que seja uma fonte renovável, que contribui muito para a descarbonização da nossa matriz, ainda é uma fonte que é centralizada em grandes parques. A exploração em alto mar, a exploração offshore da fonte eólica que o Brasil promete tem um grande potencial e tem que ser avaliado, debatido quais serão os impactos para isso, será feita de forma centralizada. Então, tentei trazer aqui um pouquinho da diferença dessas duas fontes renováveis. Muito bom. Cássio, nós estamos chegando ao final do programa. O papo está bom, mas o tempo vai correndo e vai acabando, né? Então, eu queria te dar a oportunidade de dizer as suas últimas palavras agora nesse programa, dizer alguma proposição que você queira, e vamos encerrando dessa forma. Por favor. Legal. Silvio, quero agradecer novamente a oportunidade, o convite. É uma alegria estar batendo esse papo com você e fomentando o debate para que a população entenda quais são os riscos, qual é o contexto, o que está na mesa, quais são os desafios e possibilidades que a gente tem de pensar nas mudanças climáticas que a gente vê dia a dia após dia, os enfrentamentos e os resultados, os impactos que a gente, enquanto sociedade, vem vivenciando, e que o cenário, como eu disse, não é nada bom, não é nada favorável para a nossa geração e para as futuras. Como eu disse, a meta seria chegar em 2100 com 1,5 grau em relação aos níveis pré-industriais, e a gente já alcançou 1,1 grau Celsius. A gente está quase, em 2023, quase atingindo a meta que era proposta para 2100. Os cientistas e pesquisadores apontam que se a gente continuar consumindo, produzindo combustíveis fósseis como a gente vem produzindo, em 2100, ao invés de 1,5 graus Celsius, a gente chegaria com 3,2 graus Celsius, aumentando, chegando num cenário catastrófico. E o Brasil é um ator que se coloca, de um lado, como um grande exportador de combustível fóssil, sobretudo de petróleo, mas também como um ator que pode ser, além de provocar esse debate na mesa global de negociações, mas também um país que tem um grande
potencial de produzir energia renovável e de exportá-la também. Basta que a gente entenda que os combustíveis fósseis não são mais viáveis economicamente, socialmente para nós brasileiros e para nós enquanto sociedade global, e que nós temos outras saídas. Precisamos pensar em quais são e como é que a gente explora isso de uma maneira social, ambiental e economicamente viável. Então Muito é bom. isso. Muito obrigado, Silvio. Eu que agradeço ao Cássio Cardoso Carvalho, agradeço ao Inesc também essa apresentação e agradeço a você que nos acompanha, que nos assiste. Semana que vem tem mais. Obrigado.